Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 22. Hoje de manhã nós pregamos o capítulo 20. Ontem à noite nós ministramos sobre o capítulo 21. E hoje nós queremos voltar para o capítulo 22 do livro de Jeremias, ouvindo a palavra do Senhor, entendendo que esta palavra também ela pode ser aplicada nos nossos dias, no mundo contemporâneo. E eu quero convidar você a participar dessa leitura da palavra do Senhor. E este sermão de hoje fala-nos sobre o destino dos reis de Judá, desde o rei Josias até o último rei Zedequias, o destino que Deus dará a cada um destes reis através de palavras proféticas e, ao mesmo tempo, Deus trazendo uma palavra de juízo à casa de Judá em função de suas rebeldias, da dureza do seu coração, da apostasia e da incredulidade. Portanto, vamos abrir com temor a palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo de número 22. Assim diz o Senhor: desce à casa do rei de Judá e anuncia ali esta palavra, e dize: ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi, tu, os teus servos, e o teu povo que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor: executai o direito e a justiça, e livrai o oprimido das mãos do opressor. Não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva, nem façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Porque se deveras cumprirdes esta palavra, entrarão pelas portas desta casa os reis, que se assentarão no trono de Davi, em carros e montados em cavalos, eles, os seus servos e o seu povo. Mas se não derdes ouvidos a estas palavras, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que esta casa se tornará em desolação. Porque assim diz o Senhor acerca da casa do rei de Judá: tu és para mim Gileade e a cabeça do Líbano, mas certamente farei de ti um deserto e cidades desabitadas. Designarei contra ti destruidores, cada um com as suas armas, cortarão os teus cedros escolhidos e lançá-los-ão no fogo. Muitas nações passarão por esta cidade, e dirá cada um ao seu companheiro: por que procedeu o Senhor assim com esta grande cidade? Então se lhes responderá: porque deixaram a aliança do Senhor seu Deus, e adoraram a outros deuses e os serviram. Não choreis o morto, nem os lastimeis, chorai amargamente aquele que sai, porque nunca mais tornará, nem verá a terra onde nasceu. Porque assim diz o Senhor acerca de Salum, que é o mesmo nome que Jeoacás, filho de Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de Josias, seu pai, e que saiu deste lugar, jamais tornará para ali, mas no lugar para onde o levaram, cativo, morrerá, e nunca mais verá esta terra. Saindo deste capítulo 22, vamos para o capítulo 23, trazer uma palavra de esperança e não apenas uma palavra de juízo. Verso 5, eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo, justo, e um rei que reinará, e agirá sabiamente, e executará juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro. Será este o seu nome com que será chamado Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas tão certo como vive o Senhor, que fez subir, que trouxe a descendência da casa de Israel, da terra do norte e de todas as terras, para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Louvado seja o nome do Senhor. Como nós já oramos, convido você a manter a sua Bíblia aberta, tomar um caderno, uma anotação, uma caneta, para que você possa anotar alguns pontos importantes desta reflexão pastoral e prédica de hoje, de uma forma expositiva. Bem, nós temos acompanhado
Você tem nos acompanhado as lives e nós temos estudado Jeremias, aquele que Deus levantou como profeta antes do cativeiro babilônico, para trazer uma palavra de exortação, de consolo ao mesmo tempo, mas muito mais de juízo e de admoestação à casa de Judá, visando que aquela nação se arrependesse. Esse capítulo de número 22 é muito importante porque ele traz também aqui as profecias que Deus trará a cada rei especificamente, desde os dias de Josias até o último rei, Zedequias. Quando nós olhamos para o ministério de Jeremias, já comentamos sobre isso, o profeta Jeremias começa a profetizar no 18º ano do reinado de Josias. Basta ver isso no capítulo 1. E Josias governará Judá por um espaço de 31 anos. Mas após a morte de Josias, quando Jeremias começa a profetizar, outros reis sucederão. Na verdade, mais 4, até o último rei, que será chamado de Zedequias. E esse capítulo 22, ele vai chamar nome por nome, um a um, falar sobre esses reis, trazer palavras de juízo, que o próprio Jeremias depois vai compilar. Já comentamos com você que o livro de Jeremias, ele não está numa ordem cronológica. O próprio Jeremias falará no capítulo 22, do verso 1 até o verso de número 9, sobre o rei Zedequias, embora seu nome não é citado. Mas esta é uma palavra que ele faz de um olhar retrospectivo, ao trazer a palavra de forma contundente ao rei Zedequias, lá na frente, que é o último rei. Ele traz a lembrança de cada palavra que foi trazida para um dos seus antecessores, os reis de Judá, que precederam a vida de Zedequias. Por isso é importante nós sabermos isto, inclusive para entendermos até problemas espirituais de nossa nação brasileira, maldições que têm vindo sobre a nossa nação, práticas abomináveis e abusivas diante de reis que têm cometido, no caso no Brasil, governantes, presidentes e governadores que têm afrontado o nome de Deus, a ira de Deus, e não apenas eles, mas também o legislativo e toda a sociedade, e por que não dizer também nós, a igreja, temos atraído a ira de Deus pelos nossos caminhos que não têm sido emendados pela palavra do Senhor. Deus traz uma profecia, perceba o título desse capítulo, profecia contra a casa real de Judá. É contra a dinastia de Davi, é contra a descendência de Davi. Davi que foi chamado por Deus um rei segundo o coração de Deus, segundo o coração de um Deus que ele amava, que ele adorava. E todos os reis da Bíblia, quando são citados, aqueles reis que não andaram nos caminhos de Davi, esses reis trilharam caminhos de rebeldia, mas a menção contrária de que esse rei, aquele rei, andou segundo a casa de Davi, ou seja, foi obediente, foi um adorador, zelou pela casa, zelou pela adoração, zelou pelo serviço, zelou pelo governo, reis que andaram segundo a casa de Davi. Na verdade, o primeiro rei que Jeremias profetiza, que começa o seu ministério, é Josias. Esse rei trouxe muitas reformas. Esse rei trouxe a remoção do paganismo da casa de Judá, de todos os deuses, de todos os ídolos que Manassés e seu sucessor trouxeram para o templo de Jerusalém. Josias assume o reinado como neto de Manassés e faz uma grande reforma, mas apesar da reforma, não houve um retorno do coração daquele povo para o coração de Deus. Apesar das grandes mudanças e das grandes reformas que o próprio Josias havia instaurado, aquele povo não se voltou para Deus. Por isso, hoje, queremos falar sobre o destino dos reis que Deus trará para cada um deles. E, ao mesmo tempo, uma palavra específica sobre o seu reinado. E o primeiro rei que vamos observar aqui é Zedequias, que, na verdade, é o último. É o último rei. E ele diz aqui no versículo 1, assim diz o Senhor, desce à casa do rei de Judá, e anuncia ali esta palavra, e diz, ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi,
É curioso chamar aqui a atenção sua para a menção da palavra casa. É verdade que essa casa que ele está se referindo é a casa da dinastia, é a casa da família que trará a dinastia, da descendência de Davi, conforme Deus havia jurado a Davi no capítulo 7 de 2 Samuel, que nós estudamos ontem. Deus jurou a Davi, meu irmão, Deus disse a Davi que se a sua descendência se corrompesse, por amor do nome dele, ele deixaria uma lâmpada acesa em Jerusalém. O próprio filho de Davi, Salomão, que havia assumido o trono, se corrompe, se desvia, segue caminhos de adoração a outros deuses, corrompido por tantas mulheres, e essas mulheres levaram Salomão a adorar vários deuses, e ele traz a idolatria para a nação de Israel. Após a sua morte, o seu reino é dividido, e duas nações agora estão estabelecidas: Israel, as 10 tribos do norte, e Judá, 2 tribos, Judá e Benjamim, cuja capital é Jerusalém. O reino do norte, as 10 tribos, conseguiu se manter até o ano 722 a.C., quando a Assíria destrói o reino de Israel, o reino do norte, conforme a profecia do livro de Oséias, que Efraim, as 10 tribos do norte, um termo sinônimo para Israel, Efraim seria espalhado entre as nações. Mas a outra nação co-irmã, a nação de Judá, que tinha o cetro de Judá, que tinha a aliança que Deus havia falado a Jacó em Gênesis 49, que o descendente de Judá montaria num jumentinho ao lado de uma jumenta e traria o descendente, e seria o descendente até que chegasse o ungido, Siló, o ungido, o Messias, que é Cristo, e todos os povos o obedeceriam. É essa nação de Judá que, mesmo vendo sua irmã Israel, 10 tribos, sendo julgada, sendo levada para o cativeiro da Assíria, ela não se corrige, ela não se emenda em seus caminhos, e ela segue um caminho da idolatria, ela segue o caminho da corrupção moral, da corrupção espiritual, ela segue um caminho semelhante ao caminho das nações. E a palavra de Deus diz que o Senhor enviará muitos profetas, um dentre eles, Jeremias, que antes do cativeiro vai ao encontro desses reis, vai ao encontro de Zedequias, o último rei, e desde Josias, com todos os 4 reis sucessores do trono, esses reis serão corrigidos e admoestados. E o primeiro rei é Zedequias, e a palavra que Deus traz para ele é uma palavra de insensibilidade, que ele não era sensível, que ele endureceu o coração. E, de fato, esse é o perigo que tem acontecido com muitos da igreja, a falta de sensibilidade, a falta de temor, a falta de zelo pelas coisas do Senhor, a falta de sensibilidade para a casa do Senhor, para a urgência do tempo que nós estamos vivendo, a ausência de uma geração da cristandade que não discerne que tempo é este, que época é esta, que vai no mesmo fluxo desse mundo secular e não se deixa banhar-se pela palavra de Deus, pela palavra profética, chamando a correção, chamando a atenção do nosso coração para que venhamos a ser corrigidos e emendar os nossos caminhos. Veja, por exemplo, quantas vezes ele traz a palavra casa, verso 1, depois o verso 2 ele diz trono. Depois, o verso 4, ele traz uma palavra muito clara sobre a casa de Judá, o trono de Judá, verso 4, porque se deveras cumprirdes esta palavra, entrarão pelas portas desta casa os reis que se assentarão no trono de Davi. Veja a menção do pronome demonstrativo desta casa, porque esta casa é a casa que Deus jurou a Davi. Deus disse a Davi que a sua descendência iria se corromper, mas ele teria uma lâmpada acesa em Jerusalém, uma figura do Messias, uma figura de Cristo, que um dia viria na sua primeira vinda, mas também viria na segunda como rei, porque em sua primeira vinda ele veio como ovelha muda para o matadouro, mas estamos prestes a contemplar a vinda gloriosa do leão da tribo de Judá, que virá para reinar com glória, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará
que Jesus Cristo, Yoshua, Hamashia, é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Portanto, vejamos o que diz a palavra do Senhor, ainda falando sobre Zedequias. Mas se não derdes ouvidos a estas palavras, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que esta casa, quantas vezes a expressão casa aparece neste texto do capítulo 22, a palavra casa, a menção casa, se tornará em desolação, porque assim diz o Senhor, acerca, mais uma vez, da casa do rei de Judá, tu és para mim Gileade, a cabeça do Líbano, mas certamente farei de ti um deserto e cidades desabitadas. Designarei contra ti destruidores, cada um com as suas armas, cortarão os teus cedros e escolhidos e lançá-los-ão no fogo. Versículo 9, porque ele fala de cedros, porque Davi edificou uma casa para o Senhor de cedro. Quando Salomão construiu a casa, preparou o templo do Senhor, Davi já havia deixado toda a matéria-prima, o ouro, a prata, as pedras, as madeiras, para o templo da casa do Senhor, uma casa de cedro. Mas ele diz, estes cedros serão lançados no fogo, este templo será destruído, ó rei Zedequias. E o mais triste, verso 8, muitas nações passarão por esta cidade, por Jerusalém, e dirá cada um ao seu companheiro, por que procedeu o Senhor assim com esta grande cidade? Então se lhes responderá, vamos ler juntos, porque deixaram a aliança do Senhor seu Deus e adoraram a outros deuses e os serviram. Ah, meus queridos, esse rei Zedequias mostra para nós a insensibilidade. No versículo número 5, é muito claro, mas se não derdes ouvidos, ele não deu ouvidos a Jeremias. Jeremias chega a dizer a ele, nos capítulos posteriores a este, chega a afirmar, se vossa majestade se entregar ao rei de Babilônia, pagar os impostos, Deus conservará vossa majestade e todos os seus filhos com vida. Mas, pelo contrário, ele endurece o coração. Ele vai fazer aliança com Faraó Neco, o imperador do Egito, e ali, ao fazer aliança, buscando reforço militar, reforço bélico, sua nação vai ser golpeada por Nabucodonosor e as tropas da Babilônia, e ele terá os seus olhos vazados, e seus filhos serão mortos em sua frente, para cumprir-se a profecia de Jeremias, que se ele não obedecesse, se não se voltasse para o Senhor, Deus julgaria a sua casa, Deus permitiria a morte dos seus filhos, e Deus ainda levaria ele para o cativeiro babilônico, onde ali ele morreria, e ele não veria esse transportar, porque ele estaria cego, com seus olhos vazados. Isso mostra, queridos, o perigo do nosso coração de não termos essa sensibilidade à voz de Deus. Por que foi que eles foram, por que esse rei foi destruído? Por que seus filhos foram destruídos? Porque ele foi capturado por Nabucodonosor e levado para a Babilônia. Verso 9, vamos ler. Porque deixaram a aliança do Senhor, seu Deus, e adoraram a outros deuses e os serviram. Deixaram a aliança, como muitos cristãos neste Brasil, de muitas igrejas e até membros da nossa igreja, se desligaram da igreja sem dar nenhuma satisfação. Aliás, hoje é a coisa mais comum que se acontece nas igrejas. Saem e não damos satisfação. Não sabemos aonde estamos, qual o motivo. E só vamos saber muitas vezes por terceiros. Deixam a aliança, deixam a casa de Deus. Cristãos que hoje vivem um domingo, que não têm compromisso com Deus, ensinando um péssimo testemunho às nações da terra pagãs. Se eu sou uma família e me digo cristão, juntamente com minha esposa e minha filha, e não tenho um compromisso de domingo algum aí à igreja, eu estou ensinando as pessoas lá fora que não existe compromisso, relacionamento, intimidade com Deus. Hoje, na escola bíblica, nós afirmávamos, não existe fé como um salto no escuro. Fé tem um firme fundamento, e o firme fundamento é um outro R, é um relacionamento com Deus. E o pai da fé, chamado Abraão, vai ser chamado pai da fé, porque a partir de sua caminhada e jornada com Deus, com Deus lá no Velho Testamento, é depois de algumas jornadas de caminhada com Deus,
que Deus vai revelar o seu coração a ele e vai pedir a ele o seu filho, apenas como uma prova, e depois o devolve e mostra para Abraão que agora ele encontrou um homem de relacionamento. Esse é o grande motivo. Eles deixaram a aliança, eles deixaram o Senhor, eles adoraram a outros deuses e os serviram. Estamos tão ocupados com as coisas deste mundo e temos renegados e colocado as coisas do Senhor, a causa do Senhor, a igreja do Senhor, para quando surgir uma oportunidade, uma circunstância negativa, ou até mesmo de desespero, de medo e de angústia sobre a nossa vida. Convido você a abrir aí na sua Bíblia, falando sobre Zedequias. Agora nós vamos entrar no próximo rei, que é o rei Jeoacás, que logo após a morte de Josias, ele vai governar 3 meses após a morte de Josias. É bem verdade que o verso 1 ao verso 9, segundo alguns comentaristas, esse capítulo foi dado a Zedequias, porque é um texto retrospectivo, é um texto que traz várias profecias e depois esses textos foram compilados. Mas agora, no verso 10, até o último versículo do capítulo 22, todos os reis que aparecem, todos os sucessores que aparecem, até a chegada de Zedequias, que foi esse que nós comentamos, são os reis que sucederam o trono a partir de Josias. Por isso eu vou pedir à minha auxiliar Débora para que possa nos ajudar esteticamente a colocar o nome dos reis que eu vou citar. Josias, depois Jeoacás ou Salum. Então vamos um por um. Josias, que governa 31 anos, depois Jeoacás, ou também chamado Salum. Imagina quanto tempo este rei vai governar? 3 meses. Sabe por quê? Porque o próprio imperador Faraó Neco, lá do Egito, vai levá-lo cativo para a terra do Egito. Ele será deportado para o Egito e ali ele morrerá e nunca mais ele voltará para a sua terra, a terra de Judá. E ele governa apenas 3 meses. Jeoacás ou Salum. Esse rei Jeoacás, a palavra que é dita aqui sobre ele é a palavra desesperança. Os judeus tinham esperança de que um dia Jeoacás voltasse. Os judeus olhavam para Jeoacás e lembravam de que há 10 anos atrás, uma década atrás, quem governava era Josias. Os judeus olhavam para Jeoacás ou Salum e pensavam, poxa, há 10 anos atrás nós tivemos um rei maravilhoso, Josias, que trouxe reformas, que trouxe um renovo, uma mudança na casa de Deus, limpou o altar, limpou o santuário. Ah, quem sabe este rei Jeoacás, filho de Josias, trará para nós um tempo de glória. E diz a palavra no verso 10, não choreis o morto, nem o lastimeis. Chorai amargamente aquele que sai, porque nunca mais tornará, nem verá a terra onde nasceu. Veja como é importante entender a história para entender a profecia. Não choreis o morto, eles estavam com saudosismo de Josias. Josias governou 31 anos. Você pode ler lá no livro de Reis, o contexto histórico de segundo livro de Crônicas e segundo livro de Reis, que contam as histórias do rei Josias. Foi um grande reformador. Foi um grande homem que instaurou reforma tremenda na casa do Senhor. Agora eles olham para Jeoacás e imaginam, quem sabe, este jovem, este homem, trará uma reforma, trará uma grande mudança. E diz a Bíblia, chorai amargamente aquele que sai. Em outras palavras, chore por esse homem, esse rei, que está sendo deportado. Talvez hoje aqui nós chamaríamos de impeachment. Chore por este homem que acabou de passar o impeachment. Ele está saindo com vergonha em seu rosto, por todo um reino que não foi construído segundo a casa de Davi, segundo o coração de Davi. Parem de clamar por Josias, ele já morreu, esse menino não vai trazer mudanças e reformas. Vocês não tiveram a oportunidade, vocês tiveram a oportunidade de abraçar a reforma e se voltarem para Deus nos dias de Josias, mas vocês endureceram os seus corações. Agora é tarde.
Agora Jeoacás vai ser levado para o Egito, e eles tinham e nutriam e alimentavam uma esperança de que aquele jovem rei poderia trazer novas reformas e um grande avivamento. Avivamento este que não veio nos dias de Josias, porque os corações deles não haviam se voltado. Mas o profeta diz no verso 10, porque nunca mais tornará nem verá a terra onde nasceu, falando do rei Jeoacás, que iria para o Egito e nunca mais voltaria. Porque assim diz o Senhor acerca de Salum. Salum é uma palavra sinônima para Jeoacás. É o mesmo termo, é a mesma palavra. Diz, filho de Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de Josias, seu pai, e que saiu deste lugar. E Deus afirma mais uma vez, jamais tornará para ali. Ah, meus queridos, essa história já se repetiu no Brasil. Nós já vimos histórias de impeachment nesta nação, onde o homem, com muito orgulho, com muita soberba, saiu do Palácio do Planalto, saiu descendo a rampa, com ar de soberba, crendo que um dia voltaria, e ainda ousou ser candidato à presidência da República. Deus agora traz a palavra de uma forma incisiva para Jeoacás. Ele nunca mais voltará. Ele morrerá lá. Ele não verá mais esta terra. Isso mostra o juízo de Deus sobre a soberba dos homens, dos nossos governantes e dos reis da terra. Que Deus tenha misericórdia. Versículo 12. Mas no lugar para onde o levaram, cativo morrerá e nunca mais verá esta terra. Foi o próprio faraó Neco que o deportou para o Egito, e ali ele não volta, para trazer uma lembrança muito clara ao nosso coração de que Deus já tinha o seu cálice transbordando da sua ira em detrimento do pecado, da apostasia de Israel para com a casa do Senhor. Agora, nós vamos para o próximo rei. Esse rei se chama Jeoaquim. É uma outra sentença. Então, lembrando, Deus traz uma palavra a Zedequias. Deus traz a palavra a Jeoacás, que é o segundo rei, logo após Josias, nesse recorte que estamos fazendo aqui. Depois, Jeoaquim. E Jeoaquim, se a palavra de Zedequias era insensibilidade, se a palavra de Jeoacás era a desesperança, porque eles nutriam uma esperança de um avivamento nos dias de Jeoacás, olhando para Josias. Agora eles enfrentam o medo, a desesperança, em função de não terem abraçado a oportunidade do evangelho, da anunciação da palavra de Deus nos dias de Josias. Eu abro um parênteses aqui. Quantas vezes este Brasil, os nossos familiares, esta nação, teve oportunidades de ouvir a pregação do Evangelho? Quantos derramares do Espírito Santo nós já experimentamos, já vivenciamos, nestes anos que passaram, ao longo dessas décadas em que gozamos de uma aparente prosperidade econômica? Vejam que mesmo por trás de uma prosperidade econômica, mesmo à frente de uma prosperidade econômica, os bastidores eram de corações apóstatas. Os bastidores eram de corações frios, gélidos, que não tinham aliança com Deus, que não tinham compromisso com o Senhor. E agora, quando eles buscam a esperança naquele menino, naquele jovem rei, filho de Josias, Deus pede para afirmar que não haverá mais esperança. O juízo está marcado sobre a casa de Judá. Vamos para o outro rei, Jeoaquim, também chamado de Eliaquim. Então, vou repetir, Jeoaquim, ou também chamado de Eliaquim. E o grande problema desse rei é o problema de muitos políticos da nossa nação brasileira: a ganância, a cobiça, o apego ao poder pelas coisas materiais, pelo poder, pela corrupção, do que nós temos vivenciado nessas últimas décadas, o grande escândalo, ou talvez o maior escândalo de corrupção em toda a terra, partiu deste país, partiu desta nação. Até então era a Itália, mas agora nós tivemos essa vergonha em praça pública, sendo expostos em todo o cenário internacional, mundial, da nossa economia, uma das maiores economias do mundo, que foi exposta de forma vulnerável, frágil, e continua enfrentando momentos frágeis em detrimento de uma semeadura de corrupção, de valores, de ideologias,
que trazem desavenças, contendas e um comportamento libertinoso neste país, na sociedade, preparando crianças e jovens que estão totalmente tomados, uma boa parte, por esse espírito de rebeldia e esse espírito de imoralidade. Em 2 décadas, observamos a nossa nação se denegrir, se corromper, enquanto esses políticos, esses reis, focavam apenas a ganância e o poder. A palavra de Deus diz no capítulo 22, no versículo 13, ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se vale do serviço do seu próximo sem paga e não lhe dá o salário. Imagina, o país estava em crise, a nação de Judá numa grande apostasia e prestes a receber o juízo, esse rei se utilizava de judeus como seus escravos. A própria lei da Torá, lá no livro de Levítico, capítulo de número 19, verso 13, lá no livro de Êxodo, capítulo 21, já falavam da condenação de Deus sobre a prática da escravidão com seus próprios irmãos, seus próprios compatriotas e qualquer forma de escravidão. E diz a palavra que esse rei vai construir, ainda com sua ganância, seu império, sua casa, seu palácio, à custa de trabalhos, de salários que foram retidos e ainda de trabalho escravo desses judeus. Veja o versículo de número 14, que diz, edificarei para mim uma casa espaçosa. Ele diz, o rei Joaquim, eu edificarei para mim uma casa espaçosa, largos aposentos, e lhe abre janelas, e forra de cedros, e a pinta de vermelhão. E ainda no mesmo capítulo, verso de número 17, Deus fala do pecado da ganância. Verso 17, mas os teus olhos, o teu coração, não atentam senão para a tua ganância, e para derramar o sangue inocente, e para levar a efeito a violência e a extorsão. Mas ao mesmo tempo que esse rei está preocupado com sua casa, está preocupado com seu palácio, está preocupado com o seu poder, com o seu status quo, assim também, queridos, muitos dos nossos governantes, muitos dos líderes da igreja evangélica, corruptos, se vendendo a mamon, trazendo o evangelho que mercadeja a fé. Muitos desses líderes desta nação, que Deus vai depois denunciar no capítulo 23, aos falsos pastores, aos falsos líderes, aos falsos profetas. Esse rei, Deus está prestes a trazer o juízo e ele está preocupado em construir seus palácios. Jeremias está afirmando ao longo de anos que Deus vai destruir aquele templo, que Deus vai destruir aquela casa. Acabou de dizer, eu vou destruir a casa de Davi, a dinastia de Davi que se corrompeu. Ele está preocupado com a sua ganância, com a sua cobiça. E aqui talvez é a estratégia de muitos governantes desta nação. Ao longo de décadas, ao longo de muitos anos, nós temos visto o poder judiciário, o poder legislativo, o poder executivo tomados pela corrupção. E ainda achávamos que estávamos vivenciando uma trégua, mas temos visto de novo quanto desse espírito, dessa sombra de escuridão, de corrupção, tem tentado voltar para a nossa nação. Um verdadeiro escândalo do STF, trazendo mercantilismo, trazendo um jogo de poder contra o executivo, o próprio legislativo, durante essa pandemia, uma grande jogada de vaidades, o próprio governo federal precisando buscar a palavra sábia de sabedoria de seus lábios. Nós precisamos orar por esses homens, para que suas vaidades, suas ganâncias, suas cobiças sejam arrancadas de seus corações e eles se voltem para Deus, e não apenas esses que estão no poder, que foram eleitos recentemente, mas muito mais os que roubaram, saquearam, roubaram a nossa nação e trouxeram valores totalmente libertinos e promíscuos, preparando uma geração rebelde e contumaz
contra os valores da casa do Senhor, destruindo família, destruindo os princípios de Deus, destruindo os valores que foram conservados durante décadas e séculos, em pouco tempo, em poucos anos, em poucas décadas. Tudo que estava sólido, tudo tem se fragmentado e se tornado líquido por causa de valores, e muito do que estamos enfrentando hoje, de juízos que tem sobre a terra e sobre a nossa nação, são as escolhas desses reis e desses governantes. Deus dá nome aos bois, Deus dá nome aos pecados, Deus dá nome, e ele diz no verso 13, ai daquele que edifica a sua casa com injustiça, os seus aposentos sem direito, que se vale do serviço do seu próximo. Versículo 16, julgou a causa do aflito e do necessitado, por isso tudo lhe ia bem, porventura não é isso conhecer-me, diz o Senhor. Deus falando no versículo 15, reinarás tu só porque rivalizas com outro em cedro? Acaso teu pai não comeu e bebeu e não exercitou o juízo e a justiça? Ele está mostrando, você não lembra que teu pai Josias esteve nessa mesma casa, ele comeu, ele bebeu, se referindo à Páscoa que o rei Josias celebrou, uma Páscoa maravilhosa que um dia desse nós compartilhamos na Páscoa aqui desse ano, mostrando que nunca havia se celebrado a Páscoa há muitos anos como aquela que Josias instaurou. Ele foi um grande reformador. E agora esse rei Joaquim recebe uma palavra contundente, dizendo, ora, nessa mesma casa, o teu pai, ele não comeu, ele bebeu, ele não exercitou o juízo e a justiça. Por isso tudo sucedeu bem no tempo em que ele governou. Julgou a causa do aflito e do necessitado. Sim, Josias fez isso. Por isso tudo lhe ia bem. Porventura, não é isso conhecer-me, diz o Senhor para o rei Joaquim. Mas os teus olhos, Joaquim, o teu coração, não atentam senão para a tua ganância e para o derramar sangue inocente e para levar a efeito a violência e a extorsão. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Joaquim. E aí ele traz uma palavra de juízo para esse rei. Não lamentarão dizendo, ai meu irmão, ou ai minha irmã, nem lamentarão dizendo, ai Senhor, ou ai sua glória. E Deus diz que ele vai ser sepultado como um jumento. O seu sepultamento será um sepultamento de forma muito simplória, muito imediato esse sepultamento. Por quê? Porque o sepultamento do seu pai Josias foi um sepultamento que até Jeremias compôs uma canção, um memorial, um escrito memorial para o rei Josias, de tão apegado no coração de Josias, que Jeremias era, pelas reformas, pelo coração de Josias, que se voltou para o coração de Deus e foi um coração segundo o coração de Davi. Não é o caso com estes reis sucessores. Não é o caso com o rei Joaquim. A nação estava se deteriorando e morrendo, enquanto o rei admirava o seu palácio novo. O seu sepultamento e a sua morte vai ser comparada de um jumento. Veja o versículo 19. Como se sepulta um jumento, assim o sepultarão. Arrastá-lo-ão e o lançarão para bem longe, para fora das portas de Jerusalém. Ele seria levado para fora das portas de Jerusalém, trazendo o tipo de morte que ele teria e o tipo de luto que haveria em Jerusalém. Sobe ao Líbano, ó Jerusalém, clama, ergue a voz em Bazã, clama desde Abarim, porque estão esmagados todos os teus amantes. Falei contigo na tua prosperidade, mas tu disseste, não ouvirei. Tem sido este o teu caminho desde a tua mocidade, pois nunca destes ouvido a minha voz falando para o rei. Que Deus tenha misericórdia dos nossos governantes. Que Deus dobre o coração destes homens, mas principalmente que Deus dobre o coração da igreja, o coração dos líderes, o coração dos pastores, para que sejam homens segundo o coração de Deus. Infelizmente, nós temos hoje marketing na igreja, gestão estratégica, administrativa. Hoje a igreja, muitas vezes, é mais uma empresa do que a igreja de Cristo.
É mais um investimento do que a igreja do Senhor, a casa de Deus, casa de oração para todos os povos. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja e restaure a nossa sorte, restaure o nosso coração e quebrante o nosso coração. Vamos para o próximo rei. O próximo rei se chama o rei Joaquim. Agora não é Jeoaquim, é Joaquim. Joaquim. Como Jeconias, Conias ou Jeconias, capítulo de número 22, versículo 24, diz: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, ainda que Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, fosse o anel do selo da minha mão direita, eu dali o arrancaria. Entregar-te-ei, ó rei, nas mãos dos que procuram tirar-te a vida, e nas mãos daqueles a quem temes, a saber, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e nas mãos dos caldeus. Está falando agora sobre Joaquim, também chamado de Conias ou Jeconias. Também chamado de Joaquim ou Jeconias. Eu quero chamar a atenção nesse versículo, no versículo número 24, algo muito importante. Joaquim, rei de Judá, fosse o anel do selo da minha mão direita, eu dali o arrancaria, o anel de selar. É o anel do documento dos reis, dos documentos reais, dos documentos que são selados ali, que eram selados a partir do rei, desse anel que era um documento protocolar, como hoje os presidentes assinam, os reis assinam, os primeiros ministros. Esse rei vai governar no poder 3 meses e 10 dias. E a palavra que Deus vai trazer para ele, se um foi a insensibilidade, se o outro foi a desesperança, se o outro foi a ganância, a cobiça, a palavra que Deus vai mostrar para ele é que ele será um rei como se tivesse 100 filhos. Apesar dele ter tido 7 filhos, Deus quebraria a dinastia de sua casa. Deus quebraria a ordem dinástica desse rei, porque ele seria julgado por Deus e levado para a Babilônia, e seria levado cativo, e ali morreria. Esse Joaquim, o rei Jeconias, ou Jeconias, ele era perverso. Veja o capítulo 22, verso 26. Lançar-te-ei a ti e a tua mãe, que te deu a luz, para outra terra em que não nasceste, e ali morrereis. Lançar-te-ei a ti e a tua mãe, que te deu a luz, para outra terra em que não nasceste, a terra da Babilônia, e ali morrereis. De fato, Jeremias já havia dito isso em Jeremias 13, 18. Esse rei teve 7 filhos. Você pode ver lá em 1 Crônicas, capítulo 3, verso 17 e 18. Ele teve várias esposas, e também em 2 Reis, capítulo 24. Mas nenhum deles se assentaria no trono. Na verdade, quem vai assumir depois Edequias é o neto de Josias, que vai ser aquele que vai assumir o trono. Mas a palavra de Deus diz, no verso de número 28, acaso é este Jeconias homem vil, homem mau, homem perverso, coisa quebrada ou objeto de que ninguém se agrada, porque foram lançados fora, ele e os seus filhos, e arrojados para a terra que não conhece? Ó terra, terra, ouve a palavra do Senhor e veja a palavra incisiva de Deus. Assim diz o Senhor, registrai este é pronome demonstrativo, este Jeconias, este Joaquim, registrai este, como se não tivera filhos. Homem que não prosperará nos seus dias, e nenhum dos seus filhos prosperará, para se assentar no trono de Davi, e ainda reinar em Judá. Nenhum dos seus filhos prosperará, para se assentar no trono de Davi, e ainda reinar em Judá. Registre isto, e é muito interessante, porque a todas estas palavras proféticas que Deus vai trazer a estes reis, palavras de juízos, há uma palavra de esperança que eu quero finalizar
com a palavra do capítulo 23, que nós lemos antes da pregação, de que haverá um renovo, que do tronco de Jessé, dessa árvore que seria cortada, dessa dinastia que seria interrompida, dessa árvore que seria quebrada, mas ao cheiro das águas, esse tronco ressuscitaria, esse tronco brotaria, traria renovo, traria ramos, traria uma descendência, e essa descendência será Jesus. E quando olhamos para o livro de Mateus, capítulo 1, e quando olhamos para o livro de Lucas, capítulo 3, nós temos as duas árvores genealógicas. A árvore genealógica de Mateus está contando ali a narrativa em Mateus 1, verso 11, onde Joaquim aparece, e aquela árvore genealógica é pela linhagem de José. Mas nós vamos encontrar lá no capítulo 3 de Lucas, verso 21, verso 28, a linhagem é pela família de Maria. E vai ser o filho de Davi, chamado Natã, enquanto na árvore genealógica de Davi, de Mateus, capítulo 1, o filho que é citado logo depois de Davi é Salomão, mas lá em Lucas, capítulo 3, ele vai citar Natã, filho de Davi. Não confundam com o profeta Natã, mas Natã, filho de Davi, e essa genealogia da árvore genealógica que virá por Maria, é de onde virá o leão da tribo de Judá. Embora Maria e José fossem da mesma tribo de Judá, mas eram de famílias distintas. A árvore genealógica de Jesus vem sobre a linhagem de Maria, sobre a dinastia, segundo a família de Davi. Aleluia. E é interessante ver que Joaquim ou Jeconias aparece no capítulo 1, verso 11 de Mateus, mas a promessa é de que haverá um renovo, um Messias. Uma vez que se você voltar comigo para o capítulo 22, verso 30, registrai este como se não tivera filhos. E a última frase do verso 30, porque nenhum dos seus filhos prosperará para se assentar no trono de Davi e ainda reinar em Judá. Nenhum deles vai se assentar, mas Jesus Cristo se assentará no trono de Davi. Aleluia. E agora vamos finalizar o verso 5 do capítulo 23. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é, reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa paz, essa é a nossa certeza de que o reino que virá será um reino inabalável, será um reino permanente. Ele virá não mais como ovelha, ele virá como leão, um renovo. Ele agirá sabiamente, executará juízo e justiça, e nos seus dias, ele cita a palavra Judá, nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. Será este o seu nome com que será chamado, o Senhor Justiça Nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. O povo de Israel lembra até hoje do grande êxodo em que eles saíram do Egito. Mas nesses dias, bem antes do cativeiro babilônico, bem antes desse período, Deus já tinha usado a Síria e dispersado as 10 nações do Reino do Norte para todas as nações da terra. E agora a Babilônia vai tomar a nação de Judá, a tribo de Benjamim, e lançá-los na terra de Babilônia. E 70 anos depois eles voltam. A única tribo que voltou foi a tribo de Judá. Daí o nome da terra se chamar Judeia, nos dias de Jesus. Entretanto, esta profecia remete para um futuro este que em parte já se cumpriu. De todas as nações da terra, desde 1948, quando o Estado de Israel nasceu, até os anos de 80, milhares e milhares de judeus que estavam espalhados na Rússia, na Europa, na Ásia, na Oceania, na América do Sul, do Norte e Central, esses judeus ouviram o despertar e voltaram para a terra de Israel, como Jeremias
Isaías profetizou. Não mais dirão os filhos que saíram da terra do Egito, mas os filhos de Israel que saíram de todas as nações da terra. Eles voltaram para a terra, mas ainda não aconteceu o avivamento em seus corações. Eles não se voltaram para Deus ainda, eles se voltaram para a terra, mas não se voltaram para Deus. Para quando eles se voltarem, o trono de Davi, o descendente de Davi se assentará no trono de Davi e ele reinará eternamente. De fato, Jesus já tem reinado no seu coração. De fato, Jesus já tem reinado no coração dos gentios. Mas há uma bendita promessa e esperança de que ele se assentará nos corações da casa de Israel, e ele reinará sobre toda a terra, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Veja o verso número 7. Tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos da terra do Egito, não mais se dirá, mas tão certo como vive o Senhor, que fez subir, que trouxe a descendência da casa de Israel, da terra do norte e de todas as terras, para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Todas as nações da terra voltarão, de todas as nações da terra, os israelitas serão tomados, serão trazidos, como de fato eles já voltaram para a terra. Ainda não se cumpriu o coração deles se voltando para Deus. E quando começarmos a contemplar milhares de judeus se voltando para o Messias, judeus messiânicos que ainda hoje são uma minoria, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. E a despeito de Deus ter interrompido a dinastia davídica, por conta de toda a rebelião, uma lâmpada acesa permaneceu na terra da Babilônia até os dias em que Jesus chegou. E essa lâmpada acesa continua na igreja, a bendita esperança de que um dia o Messias virá. E nós aguardamos o Messias, aguardamos o Senhor, o descendente de Davi, que se assentará no trono da casa de Davi. Deus abençoe seu coração. A despeito de todos esses reis, a despeito de todas essas dinastias, uma após outra, um rei após outro, e a rebeldia e o endurecimento de seus corações, Deus prometeu um renovo. Deus disse a Isaías, um tronco rebentará, um rebento virá, eclodirá do tronco de Jessé. Jessé era o pai de Davi, mostrando que do tronco de Jessé, uma figura do Deus eterno, que muito antes de existir Davi, muito antes de existir Jessé, Deus já existia. E desse tronco de Jessé, que veio Davi, que foi interrompida a sua dinastia, por causa destes reis que acabamos de estudar hoje à noite, há uma promessa de que Deus trará um descendente, a lâmpada acesa, que alumiará Israel e as nações da terra. Esta luz já chegou ao seu coração. E eu pergunto a você que nos assiste, que nos acompanha, você tem guardado essa bendita esperança? A luz de Cristo tem chegado ao seu coração? A luz do Evangelho tem chegado à sua vida? Deixe que a luz dele brilhe, como disse o apóstolo Paulo, que sejamos astros resplandecentes no meio de um mundo em trevas. A luz de Cristo iluminará. O monte da casa do Senhor será estabelecido em breve, e todas as nações o adorarão e o celebrarão, e dirão, digno é o Cordeiro de Deus, que com o seu sangue comprou para Deus homens e mulheres de todos os povos, raças, tribos, línguas e nações. Embora o juízo de Deus veio sobre Judá, embora o juízo de Deus veio sobre todos esses reis, e principalmente Zedequias, a árvore dinástica que havia sido quebrada, houve uma promessa, a lâmpada estaria acesa. Você pode ler o Salmo 89 depois em casa e entender estas verdades que Deus jurou a Davi e disse, até que o teu descendente se assente no trono. E é esta profecia que eu quero encerrar o culto no Salmo 110. Assenta-te, até que os teus inimigos sejam colocados debaixo dos teus pés. E, na verdade, este salmo é uma profecia de Deus Pai,
se referindo a Jesus, assim que ele assentou-se à direita de Deus Pai e constituiu a sua igreja, o corpo, os pés, os membros, ele disse: assenta-te, até que um dia todos os inimigos estejam debaixo dos teus pés. E somos nós, juntamente com Cristo, que traremos o reino de Deus sobre a terra, até que um dia ele venha e ele destrua todos os inimigos, todos os principados. E nós já antevemos aquele dia em que, com o sopro de sua boca, ele destruirá o anticristo, o falso profeta, a besta, a Babilônia corrompida, econômica e a espiritual religiosa, e implantará o seu reino e se assentará no seu trono e reinará para todo sempre. Salmo de número 110. Vamos ler a palavra do Senhor. Salmo 110. Todos juntos leiamos. Disse o Senhor ao meu Senhor, em hebraico está, disse Adonai a Adonai, disse Deus Pai para Deus Filho, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Paulo se refere a esta passagem para dizer que lá em 1 Coríntios 15, o último inimigo a ser destruído será a morte, e a morte será destruída. A morte física, a morte espiritual e a morte eterna não estarão mais presentes no reino de Deus, onde será apenas vida eterna e não haverá mais morte, o pecado e nem mesmo a morte eterna. E o Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos, apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá, e falando de Jesus, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis, julgará as nações e enche-as de cadáveres, esmagará a cabeça por toda a terra, e de caminho bebe na torrente, e passa de cabeça erguida. Que louvado seja o nome do Senhor por esta palavra, segundo a ordem de Melquisedeque. E o autor de Hebreus usa o capítulo 5 e o capítulo 7 para referendar a menção do rei descendente de Davi, que é Jesus, que ocupou esse sacerdócio da ordem de Melquisedeque e o trono de Davi, onde ele vai se assentar fisicamente, porque hoje ele já está assentado em nosso coração, mas o reino será ampliado e ele governará e reinará sobre toda a terra, e todo olho verá, e toda língua confessará, e todo joelho se dobrará. Vamos orar. Pai querido, te louvamos nesta tarde, nesta noite, pela tua palavra, ó Deus, que chegou ao nosso coração, e nós clamamos agora para que o Senhor traga, ó Deus, a tua palavra de consolo, de bálsamo, que a despeito de toda essa dinastia corrupta, corrompida, sobre a casa de Judá, sobre a casa de Israel, há uma promessa de uma lâmpada acesa que estaria em Jerusalém, uma lâmpada acesa que o Senhor deixaria em Jerusalém, a fim de que as trevas não dominassem sobre a terra. Esta lâmpada já chegou, esta lâmpada é o Messias, é a luz do mundo, e esta luz hoje está em nós, e nós oramos para que o Senhor traga o teu reino e venha se assentar no teu trono de glória, reinando e governando sobre a igreja, antevendo aquele dia em que a casa do Senhor será estabelecida sobre toda a terra, e o teu reino virá, e o teu reino não terá fim. Oh Deus, venha nesta noite edificar o nosso coração, que mesmo com os erros de tantos reis, de tantos homens que endureceram os seus corações em relação ao pecado, em relação ao juízo que Deus estava admoestando, e não se corrigiram, há um homem que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que hoje está à direita do Senhor, intercedendo por nós, visando encontrar em nós corações semelhantes ao coração de Davi. Ó Deus, que o Senhor levante, ó Deus, homens governantes desta terra, que tenham zelo e temor, que amem a tua causa, que amem a justiça, que amem o direito, e que tragam, ó Deus,
o temor e o zelo em seus governos e que tragam, ó Deus, a justiça, que tragam, ó Deus, a equidade sobre esta nação. Oramos, ó Deus, pela igreja em especial, para que o Senhor edifique o teu reino em nossas vidas e o trono de Davi seja ocupado por aquele que somente ele deve se assentar, Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e que o Senhor sobre ti levante a luz do seu rosto e te dê a paz, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração, e eu desafio você também, até para compreender estas lições, ler o Salmo 89 e 2 Samuel, capítulo 7, quando Deus jura a Davi acerca da sua genealogia, dinastia, falando desses homens que teriam aliança e daqueles que se rebelariam contra ele, mas a lâmpada estaria acesa. A última palavra, não se esqueça, a lâmpada está aí, a luz do mundo está em você, que você possa brilhar ao longo dessa semana, a luz de Cristo brilhar na sua vida, como diz o apóstolo Paulo, como astros resplandecentes no meio de um mundo em trevas. Deus abençoe,